Fala, professor. Professor Jonas Urias, tudo bom, professor? Beleza? Tudo bem, cara? Tudo bem, Primeiramente, e um você? prazer muito grande falar com você, cara. Você que é um referencial para mim em relação ao futebol feminino, tá? Vamos bater um bom papo aí, né? O professor tem bastante experiência, anos de casa, você vai fazer a tua apresentação pessoal aí, mas desde já queria te agradecer e pontuar que foi um dos meus grandes amigos na licença B, né? A gente interagiu bastante, então eu acho que o bate-papo aqui, além de ser dois profissionais que trabalham com futebol, vai ser um bate-papo de amigo também, tá? Então, boa noite, Também, com professor. certeza. Se presente aí. Boa noite, Anderson. Obrigado pela oportunidade de estar falando contigo. É uma honra, de verdade, é um prazer. Você, assim como você falou, foi das pessoas que eu mais afinizei na experiência que a gente teve lá na licença B. E foi muito gratificante, muito rico. E E assim, fico lisonjeado de ouvir os elogios imaginar, pensar que um profissional como você, que eu respeito tanto, e que é tão querido por outros profissionais também, me vê como alguém que possa contribuir de alguma forma em termos de futebol feminino e de futebol em si. Muito obrigado. Que legal, professor. Parabéns pela trajetória. Antes da gente começar, professor, faz uma apresentação bem resumida sua aí, de onde veio esse desejo de trabalhar com futebol feminino, qual que é a origem aí do trabalho do professor Jonas Urias e onde ele conseguiu chegar num alto nível aí, vamos dizer, que é representando a nossa nação, né? Bom, eu iniciei, na verdade eu entrei na Universidade de São Paulo no bacharelado em esporte, mas eu ainda não tinha certeza que eu iria trabalhar ou com futebol ou muito menos com futebol feminino no momento, quando eu entrei isso lá em 2008. Porém, algumas portas se abriram no primeiro momento com o professor Lucas Andrade, Lucas Pereira, que hoje é treinador no Palmeiras, do Sub-15 do Palmeiras. O Lucas, ele foi o primeiro a abrir as portas, era meu companheiro de sala, e começamos a trabalhar com futebol universitário, né, lá dentro da Universidade de São Paulo. E em 2010, o professor Arthur Elias, que hoje é o treinador do Corinthians, né, feminino, ele abriu a primeira porta no futebol feminino para mim no Centro Olímpico, né, como eu fui para lá como auxiliar técnico do Sub-15, do futebol feminino do Centro Olímpico. E desde então, eu acho que o perfil, acho que a forma de conduzir o trabalho, as coisas, eu não forcei nada, mas as coisas foram se direcionando de uma forma que eu fiquei no futebol feminino e fui cada vez mais me fazendo, a minha história começou a se misturar, né? Comecei a fazer o futebol feminino começou a fazer parte da minha vida de uma forma muito especial. E aí foi 2011, 12, 13, 14, 15, 16 no Centro Olímpico, desde o Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e o profissional em 2016. Depois fui para o Esporte Clube do Recife em 2017, aventurar no Nordeste, tentar expandir um pouco, tanto a modalidade em si, eu acho que levar um pouco da experiência, mas com certeza eu já fui sabendo que seria um aprendizado pessoal, profissional muito grande. Então fui trabalhar no Esporte Clube do Recife, que foi uma experiência fantástica, muito crescimento, de muito desenvolvimento humano e profissional. 2 temporadas no Esporte Clube do Recife e em 2019, agora em agosto, entrei fui convidado pelo Dr. Marco Aurélio Cunha, pela CBF, para assumir a seleção Sub-20. Que E legal, aqui professor. estamos. Que legal. Que trajetória legal, né, cara? Hoje a gente vê um grande problema no futebol como geral, a gente ter profissionais que consigam identificar os problemas que a gente tem de crescimento nas categorias de base
E a gente está falando com um representante nacional, né? Que hoje tem uma responsabilidade muito grande em relação à formação dessas meninas, né? De como a gente vai lidar com isso, qual é o futuro delas. Então, só emendando no assunto, pessoal, a gente hoje já vai falar um pouquinho da metodologia de jogo do professor, da formação dessas atletas, como é formada uma equipe da seleção brasileira. Eu acho que aí são gatilhos também, o Jonas, que você vai dar para a gente também em relação do que é o masculino também, né? Do que é estar na pele de um selecionador, de como você vai identificar esses perfis e de como você manipula as valências da qual você quer em termos de modelo de jogo, tá bom? Para a gente dar o início aí, qual é o cenário hoje que você identifica, professor, no Brasil como um todo, em relação ao futebol feminino, né? Como que você tem enxergado o cenário hoje? Como essas meninas estão chegando? Enfim, faz um resumo mais ou menos aí de onde saiu, de onde está o futebol feminino, para a gente entender mais ou menos como que a gente vai fazer a questão do recrutamento aí. Certo. Bom, é sempre importante a gente, quando vai falar de futebol feminino, primeiro a gente iniciar lembrando que é uma modalidade que ela é relativamente nova, né? Porque apesar do futebol, muitas vezes nós generalizamos e tratamos o futebol feminino simplesmente como um futebol, porém foi uma modalidade que passou a ser permitida a prática dela muito tarde no Brasil. Então, o início de uma prática profissionalizada ou algo assim, a gente está falando de 10 anos para cá. Isso com exceções de algumas equipes que, durante a trajetória dos anos 80 para cá, tiveram projetos que foram dominantes em suas épocas, como foi o Radar, como foi o Saad, como foi o São Paulo no final dos anos 90, porém, não era a modalidade se estruturando, eram apenas projetos isolados. Então, em termos de modalidade, a gente está dizendo aí de um crescimento nos últimos 10 anos, assim, estratosférico. A realidade mudou muito e mudou muito para muito melhor, né? Eu acho que a gente está vivendo ainda essa transição, a gente ainda vive um momento onde temos realidades distintas, às vezes um clube já está profissionalizado, já está tudo certo, já está caminhando com as próprias pernas, já tem um departamento dentro dos clubes e tal, e outros projetos que ainda são vinculados à prefeitura, o que era muito mais comum anteriormente, hoje em dia cada vez menos a gente vê esses projetos conseguindo ter uma força dentro do cenário nacional, como já foi o São José dos Campos, por exemplo, campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, paulista. Porém, hoje em dia não é mais tão simples conseguir se manter um projeto competitivo nesse formato. Hoje é Ferroviária, né? Ferroviária consegue hoje fazer um papel legal, né? Exato, a Ferroviária sempre teve e continua, né? É um dos remanescentes desse modelo de projeto vinculado à prefeitura. Então, não é que não há problemas nesse formato, é só uma questão de esse perfil não está tão habituado a tratar com valores que hoje em dia são mais a realidade do futebol feminino, né? Tá crescendo, tá se tratando de valores um pouquinho maiores do que há 5, 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, você montava uma equipe para disputar um campeonato paulista com uma média salarial assim relativamente baixa e você jogava e competia. Hoje em dia você precisa ter investimento, o que é ótimo, é maravilhoso. Não estou dizendo isso como um obstáculo. Eu acho que esse é um fluxo natural e importante que a modalidade está vivendo. Então, creio que cada vez mais temos um cenário mais sólido, com mais gente envolvida, com maior interesse, cada vez maior interesse de mídia ou de patrocínios ou do público em geral, né? Acho que quando se torna cultural, que acho que isso está acontecendo, a Copa do Mundo mostrou isso, né, professor? Você viu uma repercussão enorme na Copa do Mundo, então quando se torna cultural, não tem mais volta. Eu acho que o futebol feminino está bem prestes a viver exatamente isso. É difícil hoje a gente brigar com culturas, né?
como você colocou aí, culturalmente a gente está criando um vínculo com o futebol feminino de maneira que está crescendo de maneira muito grande, né? E é difícil a gente brigar, por exemplo, com uma cultura americana, né? Eu, além do Desportivo Brasil, eu sou head coach também da Base Academy, que é um projeto de intercâmbio, e nós temos também o programa do feminino, né? E as meninas, elas têm um objetivo hoje que estão lá com a gente, de fazer parte de um college ou de uma liga de high school, enfim. Porque sabe que culturalmente o futebol americano, do que tange o futebol feminino, e até nessa parte do college, né? Se a gente for ver hoje as campeãs mundiais, 98% das atletas participavam da liga da NCAA, que é a liga universitária, né? Até esse vínculo da universidade dos Estados Unidos para cá, ele é muito diferente, né? O recrutamento, como faz essa ligação para os times profissionais. Aqui não, aqui a gente parte de uma linha que as meninas vão direto para o profissional, né? Então, meio que equipara ao futebol masculino. E quando você mede força e culturalmente você está criando algo, nós temos que esperar um pouquinho esse processo de médio a longo prazo para as coisas se consolidarem, né, professor? Exato. E é claro que quando nós estamos vivendo a modalidade e nós somos os entusiastas, a gente quer as coisas muito rápido, né? A gente quer que tudo aconteça muito rápido. Porém, se você for pensar em conquistas a cada ano e o aumento do respeito, do quanto se explora, o quanto se vê o futebol feminino, na minha opinião, está tendo um crescimento satisfatório. Eu não acho que é um crescimento lento, eu acho que é um crescimento satisfatório. Mas é claro, eu sou um entusiasta, eu trabalho na modalidade. Por mim, eu gostaria que já fosse grandiosíssimo em termos de reconhecimento nacional. Ele é grandioso para nós que vivemos ali, para nós que vemos o dia a dia, a força, o esforço, a dedicação, os profissionais que viveram realidades totalmente difíceis, muito difíceis e persistiram pela modalidade e hoje estão vendo a modalidade crescendo. Isso é grandioso, porém, em termos de reconhecimento nacional, eu acho que a gente está num caminho certo e a tendência é que, puxa, os próximos 3, 4 anos a gente fale de futebol feminino como um pool, um lugar onde vários profissionais podem atuar, como é o futebol masculino, como é o esporte profissionalizado, né? Exato. E a gente vê, né, Jonas, antes da gente entrar no nosso assunto, já para dar início no conteúdo, você falou da questão dos profissionais, né, cara? Hoje, por exemplo, aqui na live mesmo já está o Thiago Rezende, que é o preparador físico da 17, um grande amigo aí, profissional de alto gabarito. O Zico também está aqui, da licença que a gente fez. Grande Zico, no futsal. São pessoas, as meninas da Base também, queria agradecer a presença delas aqui. E você está cercado de profissionais, por exemplo, hoje você tem 2 profissionais na Sub-20 que trabalharam intimamente comigo, que é o Christian e o Felipe, né? O Felipe fisioterapeuta e o Christian, que era preparador físico e agora analista de desempenho de vocês. Sim. E o gabarito desses caras é de alto nível, né? A gente vê que a migração hoje dos profissionais para o futebol feminino, ela está sendo muito grande justamente por isso que você falou, pela exposição, pela seriedade que está sendo levada e pelo comprometimento que vocês estão tendo de não enfrentar essa modalidade como qualquer, aquilo que você falou no início, né? Mas algo que cresceu com um expoente muito grande e que agora agora o céu é o limite, né, professor? Em relação a isso. Né? É isso aí. É o que a gente busca. Aproveitar também para mandar um abraço para a Jéssica de Lima, que é nossa auxiliar técnica também na Sub-20. Faz um trabalho fantástico conosco lá. E muito do que eu vou falar aqui nessa live, no nosso bate-papo, é fruto do trabalho dela também. Então, sempre importante agradecer ela também de estar acompanhando a gente. Muito bom. O Gui também fez licença com a gente, falou que é a porta de entrada. Muito bom, Gui. É bem por aí.
Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do recrutamento, professor, dessas meninas. Qual que é os critérios de convocação? Qual que é o perfil que hoje a seleção sub-20 busca? Até para a gente ter uma ideia de como você vai fazer isso nos clubes, como que os clubes estão entregando isso para você. Eu entendo que tem diferenças de culturas, né? Você vai ver uma cultura diferente no Sul, uma cultura diferente no Nordeste, mas traçando um padrão, você recruta em cima do teu modelo de jogo ou você faz o recrutamento justamente dentro do perfil? Qual que é a correlação que você faz quando você vai traçar uma convocação aí, professor? Bom, vamos lá. Eu acho que primeiramente colocar mais ou menos como é feito. Quando assumimos, no primeiro momento, a nossa ideia era fazer algumas convocações pré-sul-americano, que seria a primeira competição que nós enfrentaríamos, algumas convocações onde a gente pudesse avaliar um grande número de atletas. No futebol feminino, ainda se tem um pouco de dificuldade em você ir até o contexto onde a atleta está inserida. Por quê? Porque, claro, tudo é visto muitas vezes como um custo, né? Um investimento que nem sempre ele é um investimento que você consegue justificar com facilidade. Porém, o mais importante é porque às vezes o contexto competitivo dos clubes ou dos projetos nem sempre são bons contextos competitivos. Então você pode ir até a atleta, você faz esse investimento, você vê a atleta, porém muitas vezes as atletas são colocadas num contexto que não é de alto nível. O contexto competitivo não quer dizer que a atleta não seja uma excelente atleta, como pode ser. E quando você puxa essa atleta e usa ela para em 23 vagas para uma convocação de 12 dias na seleção, você erra a mão, digamos assim, e de repente aquela atleta não tinha o perfil que você buscava, isso é custoso, porque o tempo passa e nós temos poucas convocações para já ser testado, para a gente ir para as competições oficiais. Então a gente tem que ser bem cuidadoso. Mas então no primeiro momento nós pensamos em realizar duas ou três convocações apenas para treinamentos e amistosos locais para a gente avaliar jogador. Porém, assim que a gente entrou na CBF, logo recebemos a boa notícia de que teríamos algumas competições não oficiais, pré-sul-americano, até o momento do nosso real teste, que é o sul-americano, né, que é o primeiro real teste. Sim. E isso foi visto assim, pra gente foi maravilhoso, porque antigamente a seleção fazia 8, 9 convocações no ano, de 15 dias em média, treinava e ia competir. E nós tivemos a oportunidade de ir na nossa primeira convocação já ser uma competição fora do país, jogando jogos, né, contra as seleções sul-americanas, que foi a primeira fase da Liga Sul-Americana, o que foi assim, foi diferente do que nós tivemos que readaptar o nosso planejamento. Então tivemos que fazer uma convocação um pouco mais tivemos que mudar um pouco o perfil da primeira convocação. A gente já teve que olhar e falar assim, não, quem está competindo já em alto nível? Quem está em um contexto competitivo de alto nível? Vamos pensar essas jogadoras nesse primeiro momento. Uhum. Então, quando a gente foi para aí, a gente fez um monitoramento de 120 atletas, mais ou menos, e que atuam em algum tipo de contexto competitivo no Brasil. Série A1, Série A2 do feminino, ou campeonatos paulistas, campeonatos estaduais de bom nível. A partir desse monitoramento de 120 atletas, nós pensamos na nossa primeira convocação. Depois daí, tivemos uma convocação onde pudemos mesclar e ver algumas atletas. Eu pude estar presente na final do Campeonato Brasileiro Sub-18, o que é uma competição fantástica para a gente, em termos de recrutamento, de monitoramento de atletas. Quase todos os jogos foram transmitidos através da TV CBF, pelo Maicujo. A gente pôde visualizar muitas atletas, recrutar muito para Sub-20 e para Sub-17. E aí, usando isso, nós fizemos uma convocação para treinamento.
Porém, logo depois disso, nós já tivemos a Nike Friendlies em dezembro, onde enfrentaríamos França e Estados Unidos. Então, a convocação já teve que ser um pouco mais refinada em termos competitivos. Uhum. Posteriormente, em janeiro, a segunda fase da Liga Sul-Americana e em fevereiro o Sul-Americano, propriamente dito. Então, Anderson, o que aconteceu é que no primeiro momento nós pensávamos que teríamos algumas convocações de avaliação. Porém, a realidade foi outra. Vieram competições para a gente. Vocês já conseguiram fazer esse filtro de maneira que a exposição começou a ficar um pouquinho maior, né? Exato, e a gente foi obrigado, eu acho que não, isso não é uma coisa ruim, mas fomos obrigados a ter que selecionar por quem já estava competindo pelo seu clube. E isso foi muito gratificante quando os atletas chegaram em bom nível competitivo. Isso foi muito legal. E todos nós lá reconhecemos o trabalho que os clubes vêm fazendo no futebol feminino está assim, tá cada vez melhor. Então as meninas têm chegado em boa condição física, técnica e assim com um lastro interessante, mas ainda com bastante treinabilidade, o que é excelente para a gente. Então essa foi a realidade que a gente encontrou. Teve que ter uma mudança no nosso planejamento no primeiro momento, mas acho que foi uma mudança para melhor, porque experiência competitiva não tem preço, né, professor? Você sabe muito bem disso. Muito bom, cara, muito bom. E a seleção é isso, né, Jonas? Eu acho que não tem muito tempo para você testar, para você ver o que vai acontecer, porque as competições são imediatas e você tem que tomar uma decisão assertiva, né, para você até não perder muito tempo em relação à preparação, tá? Claro. E aí, batendo na tecla ainda em relação a essa questão da preparação, e já fazendo um link em relação ao modelo de jogo, você tem um critério em relação a meninas que encaixem ao teu modelo de jogo, ou você se baseia nas competências essenciais, relação bola, comunicação da ação, estruturação de espaço, perfil emocional, enfim, meninas que contemplem as 4 vertentes do futebol, e aí, já emendando o assunto, como fazer essa questão do treinamento com elas? E aí a gente já vai entrar um pouquinho numa dúvida que eu tenho em relação ao modelo de jogo pro feminino, mas partindo dessa lógica, qual é esse critério, esse planejamento que vocês fazem em relação a isso? Certo. Não dá para eu te dizer que seja 100% um ou outro, a convocação seja feita visando a seleção, visando o modelo de jogo, ou ela é 100% visando o perfil do atleta, ou através do perfil do atleta. É uma mescla das duas coisas, Anderson, porque não tem como você desvincular uma coisa da outra. E quando a gente vai selecionar, quando você pensa em termos técnicos individuais e táticos individuais, em termos de seleção, é muito importante a gente tentar selecionar jogadoras que tenham a capacidade de fazer coisas que ainda não foram feitas. Entendimento de jogo, então. Claro, entendimento, isso é muito importante. Então isso é uma mescla, porque para você explorar isso, você tem que ter um modelo de jogo que seja ilimitado, digamos assim, que ele seja, que elas não enxergam, que nós não enxerguemos as fronteiras dele, né? O limite sistema dele. Híbrido, né, professor? Um modelo de jogo meio que híbrido, né? Você encaixando aquilo que dentro das características elas têm e do nível de entendimento que elas vão conseguir compreender a ideia de jogo que você vai passar, né? Exatamente. E em termos, a gente divide um pouquinho a nossa seleção dentro das características e dos perfis das atletas que a gente quer. Tecnicamente, a gente resume dizendo assim: uma especialista fora de série, por exemplo, como uma cabeceadora que, assim, toda a bola na área é ela que vai garantir defensivamente ou ofensivamente. Ou uma dribladora muito acima da média, ou uma velocista, ou uma volante que desarma como ninguém. Então, uma especialista fora de série, ou também alguma jogadora que tem um repertório de fundamentos muito vasto, né? Aquelas, o que é a maioria. Eu acho que a maioria se enquadra mais nesse perfil
de saber fazer tudo bem, tudo nota 7, nota 8, um pontinho acima, um pontinho um pouquinho abaixo, mas competente de diversas formas. Isso é mérito da formação que já está acontecendo e a gente já está podendo colher um fruto bom da formação no Brasil, né? E então, em termos técnicos, seria isso. Em termos táticos, como isso você fez essa pergunta para mim antes, como são perfis diferentes e vindo de lugares diferentes, a gente, taticamente, a gente pede para que elas sejam participativas. Isso resume muita coisa, porque o atleta participativo, basta que ele seja guiado ou que as ideias venham até ele para ele começar a aplicar. Então, a gente gosta, né, a gente busca jogadoras com esse perfil participativo, defensivo e ofensivamente. E em termos mentais, eu acho que ele é um dos mais importantes, porque o perfil da jogadora, se ela é uma jogadora de grupo, a gente valoriza muito isso, né? É uma jogadora que tenha um perfil que seja de humildade, confiante, porém humilde, né? Como diz o Paulo Vitor, treinador da Sub-15 masculina, que tenha uma humildade, que busque conhecer, que goste de treinar, que tenha esse perfil de busca, porém com extrema confiança. A gente vai representar o Brasil. Ela foi selecionada no Brasil inteiro, no país do futebol, ela foi selecionada. Eu acho que é importante que ela olhe no espelho e fale, eu sou capaz, eu sou boa, eu tenho condições. Legal. Então, o perfil mental seria mais ou menos esse, e fisicamente nós tentamos buscar atletas que tenham um bom nível de potência, né? A gente não tem tempo para fazer uma periodização física, então a gente vai ficar 12 dias com o atleta, ela tem que chegar numa condição pelo menos de potência que seja um nível legal, que seja uma boa condição. Que legal. Aproveitando já para a gente entrar em treino, né? E o João Borel colocou aqui a questão dessa busca do conhecimento declarativo, né? Que é o quanto essas meninas têm de nível de entendimento e o quanto elas entendem do contexto em geral para conseguir se adaptar a um modelo ou às suas ideias, né? Acho que foi em cima disso que você colocou. Falando um pouquinho agora em treino, o Jonas, como lidar assim em termos de treinamento, porque como você disse, você tem que acelerar muitos processos, né? E aí a gente já falou do recrutamento, você vai fazer o recrutamento em cima de meninas que têm um conhecimento declarativo legal, que já estão sendo bem treinadas e bem pontuado por você. Eu conheço muitos treinadores, muitas treinadoras que já estão num patamar muito legal em relação a conceitos, né? Já sabem mesclar muito bem em relação ao jogo de posição ou o jogo vertical. Você vê que as bolas paradas estão bem organizadas, né? Tem jogadas ensaiadas, enfim. As ideias de jogo elas estão muito, muito latentes em relação ao futebol feminino. Mas nós sabemos que a tua essência, né, a sua essência como treinador vai ter que ser colocada ali, né? A gente não pode ficar refém somente daquilo que é produzido nacionalmente, né, pelos treinadores formadores. A gente tem que colocar a nossa essência. E aí a gente tem pouco tempo, né? Como selecionador da seleção brasileira, você tem de repente uma semana ou 2 semanas para você conseguir entrar numa competição no nível que você quer. Como você acelera esse processo? Você utiliza o que elas já têm de bom? Você já vê o perfil dessa equipe? Você acha que, por exemplo, do futebol feminino, o jogo de posição ele é mais interessante do que um jogo vertical? Que o jogo vertical ele vai buscar mais os confrontos de 1 contra 1 ou o jogo direto, o ataque a espaço, e o jogo de posição vai buscar mais essa aproximação, mais atrair para liberar, mais busca do terceiro homem, mais a questão do homem livre. Como que você faz essa correlação em relação aos treinos, professor? Bom, primeiramente, com relação à otimização do tempo, nós abusamos das reuniões, cara. E isso a gente não consegue fugir para muito lugar. Se a gente não faz isso,
você acaba tendo uma sobrecarga de treino que você não consegue controlar depois. Então, os volumes eles não podem ser exacerbados, então você tem que otimizar muito com as nossas reuniões. É claro que o perfil do atleta não tem como fugir muito. Se o atleta tem uma facilidade um pouco maior, melhor para conseguir absorver nesse modelo de conhecimento, de adquirir conhecimento de jogo fora do campo, facilita um pouco. E a gente tem várias jogadoras que puxam o grupo nesse sentido, são bons exemplos e fazem com que as que não têm muito passem a se tornar interessadas ao longo do processo. Isso é muito bom, nos ajuda muito. A gente tem atletas extremamente interessados, isso ajuda demais. Mas, enfim, primeiro, Anderson, a gente tem um modelo de jogo, a gente trabalha com um modelo de jogo que é exposto às atletas, as ideias centrais, pré-convocação, elas recebem um PDF interativo onde a gente já põe as ideias centrais, põe os grandes princípios ou alguns subprincípios-chave para execução e esse PDF já tem vídeos. No clique do celular, ela já acessa vídeos da nossa equipe executando esses princípios para que ela já chegue lembrando, paramos aqui, né? Nos últimos 20 dias que a gente foi junto, paramos aqui. Durante a convocação, durante os treinamentos, nós abusamos de reuniões individuais, reuniões setoriais, grupais e coletivas, né? Essas reuniões a gente usa muito como referência a taxonomia de Bloom como um norte para que a gente consiga saber mais ou menos, onde está cada atleta em nível de conhecimento dos princípios e do modelo de jogo que a gente trabalha. Então, a gente sabendo onde ela está, o perfil dela, a gente faz perguntas, traz questionamentos, sejam proporcionais ao momento de conhecimento que ela está. E isso tem funcionado muito bem, porque a gente está conseguindo fazer com que, conseguindo tirar bastante de jogadoras com perfil em momentos diferentes. É muito difícil se a gente for generalizar o conhecimento, porque como as convocações elas são periódicas e você não tem muita continuidade, e na próxima convocação pode ser que aquela jogadora não esteja lá e você tem que ser o treinador dela também, a gente não pode simplesmente expor lá e partir do pressuposto que uma jogadora X que veio em todas as convocações tem o mesmo nível de conhecimento da menina que está vindo pela primeira vez. Porém, essa daqui pode chegar e jogar, né? Faz parte, ainda mais em seleção, a gente convoca as melhores jogadoras, então ela sempre tem muita coisa boa para mostrar. Sim. Então, a gente tenta direcionar um pouco essas reuniões para tirar mais das meninas que estão em todos os níveis. Exigir demais das que já vieram a muitas convocações e exigir no ponto certo para a evolução de quem vem em poucas convocações. E a gente tem visto uma resposta muito boa das atletas, a gente fazendo dessa forma. Então, muitas reuniões setoriais, grupais, individuais, principalmente provocando elas com perguntas, vídeos, montarem atividades, escreverem sobre análises individuais, e elas gostam disso, demonstram um interesse fantástico, e isso expande muito a nossa possibilidade em termos de seleção. Eu acho que se as coisas estão caminhando, a gente sente que estão caminhando com um bom rumo, eu creio que seja muito por conta desse perfil interessado das meninas que ajuda a gente a otimizar esse tempo, que foi a tua pergunta, como otimizar o tempo. Basicamente seria essas estratégias que a gente usa. Em termos de a outra pergunta que você fez, né, qual a forma mais ou menos que a gente joga, né, como que a gente mas assim, como que a gente quer ver a equipe jogar? Eu não quero colocar em relação ao modelo de jogo para você expor o que é o teu modelo de jogo. Se você quiser, é tranquilo. O que você trabalha ou o que você acha que em termos, por exemplo, do futebol feminino se encaixa mais. É uma dúvida que eu tenho.
não é nem uma colocação, é uma dúvida que eu tenho, por exemplo, de fazer um comparativo em relação a níveis de força para utilizar o jogo de posição que encurta mais as distâncias, né? Que faz você atrair muito mais adversário do que um jogo direto, se isso é mais interessante, se não, né? Inclusive eu vi um comentário aqui que a questão do jogo de posição algo se o treinador vê se encaixa ou não, mas eu queria ver isso no feminino, né? Eu queria que você falasse para mim qual é essa relação em questão das distâncias, enfim, tudo que o jogo de posição proporciona para que haja um jogo mais apoiado, um jogo mais elaborado e próximo das distâncias. Sim. Bom, a gente, assim, assistindo o nível mundial sub-20 feminino, isso fiz muito antes de iniciar os trabalhos, para traçar as estratégias, ver onde estamos, qual a distância que estamos para a gente conseguir chegar em, né, visar coisas grandes mundialmente. A gente viu o Brasil que controlava muito a bola e o ritmo do jogo, principalmente desacelerando o ritmo do jogo e confiando no jogo de aproximação, muito. Porém, com a velocidade não rápida o suficiente para que a atração e o aproveitamento da atração não fosse tão feito, faltou alguma coisa nesse sentido, né? É claro que eu não era o treinador, eu não estava ali para poder dar mais detalhes do porquê, mas eu acho que os resultados do que eu vi, né, não o resultado do jogo em si, o que eu vi dentro de campo foi um pouco disso, estudando os ciclos anteriores, né? E então a gente tentou mudar exatamente, mexer um pouquinho nisso. Seria o quê? Um jogo menos cadenciado, um jogo mais vertical, porém tentando explorar os recursos técnicos que temos. Então, pensando que somos do Brasil, né? A gente sempre falo para elas, vocês são do Brasil, resolve esse problema, né? Não tem ninguém no mundo melhor para resolver esse problema do que vocês. Então, vocês são do Brasil, resolve esse problema. Tentando explorar ao máximo, sem limites, os recursos técnicos e as ideias que elas têm. Às vezes elas mesmo trazem alguns obstáculos e falam assim, acho que a gente tomou uma decisão não tão certa, de ir por ali, e eu tento fazê-las olhar assim e falar, tá, mas confiando na decisão que a sua companheira teve de que ia dar certo aquela jogada, o que vocês poderiam fazer para fazer essa jogada funcionar? E aí elas vão pensando, pô, é verdade, não importa, tá 1 contra 5, mas a gente é do Brasil, aproxima uma, faz uma tabela, joga o cabelo para lá, o cabelo para cá, dá uma gingada, tira a adversária do uniforme, põe a menina do outro lado e vai dar certo, né? E Sim. que elas confiem bastante nessa forma de olhar para o jogo e falar, nós somos capazes de solucionar todos os problemas. Pensando nisso, se a gente desacelera muito o jogo, a gente dá a oportunidade de organização para o adversário e agrupamento, né? Certo. Então, entendi. Então a gente tenta furar um pouco a questão do agrupamento, porém não limitando e nem dizendo o que elas não podem fazer. Na verdade, elas podem fazer o que elas acharem que vai solucionar o problema, contanto que elas tenham bastante objetividade nas ações, que elas busquem o gol o mais rápido que elas puderem. Isso é uma outra questão também que, analisando e estudando o tempo e a quantidade de passes por posse de bola, a gente via no futebol feminino um pouquinho menor. Então, se as posses não duram tanto tempo ou não tem tantos passes, se você já gastar os passes que você tem com passes lateralizados ou para trás, não ofensivos, você pode estar... isso provavelmente não é tão eficiente para o perfil da modalidade. Então, tento sempre ajustar para que elas busquem o primeiro passe ou a primeira ideia para frente de avançar no campo como prioridade. E que as lateralizações do jogo venham como necessidade e não como prioridade. Legal. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque já me fez uma reflexão em relação ao jogo de posição. Por mais que, por exemplo, no jogo de posição você tenha os espaços de habilidade, né, que são os espaços mais curtos, né? Espaço curto a gente faz correlação em relação ao que o adversário está propondo para a gente, né?
E o que você coloca é que em alguns momentos você encontra as defesas em alguns momentos espaçadas e que você precisa aumentar o ritmo nesses espaços de velocidade e força, né? Que é onde você vai acelerar a bola, que é onde você vai atacar o espaço. Perfeito, muito bom. Porque se você não tem pressão no espaço e as suas receptoras não estão sendo pressionadas dentro do espaço de habilidade, né? Não estão tendo distâncias curtas para jogar, o porquê desacelerar o jogo, né? E essa é uma sacada sensacional, cara. Você colocou algo perfeito, porque vai ter que ser um equilíbrio de atração, mas uma atração que vai gerar espaços efetivos dentro do campo para você conseguir acelerar esse jogo, né? Não sei se é isso mais ou menos que eu entendi, professor. Perfeito, você entendeu perfeitamente. E no final das contas, você vai fazer o jogo de atração e para ter aquilo que às vezes você já tinha antes, né? Então, por que você vai perder aquilo? Você vai descartar uma possibilidade. Então, essa foge um pouco da lógica do jogo, né? Que é você chegar no gol, né? E os recursos, o jogo ele não é um jogo para que a posse de bola leve ao gol, né? Você tem que ter o gol em si como prioridade e o que fazer, e a partir dele você destrincha o jogo para você chegar nele o mais rápido que você puder ou com, né, na maior quantidade de posses de bola que você tiver dentro de uma partida. E outra coisa que eu tento sempre passar para elas é que tentarem se elas se habituam a solucionar problemas difíceis do jogo, né? Elas, quando nós enfrentarmos, nós temos sempre tentar fazer uma projeção de competitividade, porque a gente não consegue todo fim de semana enfrentar a Espanha, enfrentar a Alemanha, para a gente saber como é que vai ser no dia que a gente for exigido e enfrentá-los, né? Então a gente tem que ficar pensando, cara, se vocês estão entrando numa defesa de 10 com 3, isso aí vai ser uma coisa muito boa lá na frente, porque contra a Alemanha, a chance delas colocarem 10 muito rápido é muito grande. Então, vocês estarem prontas para solucionar problemas difíceis do jogo. E então, sejam corajosos, se preparem para isso. Não busquem muito o momento ideal. Resolva o momento que você tem. Acho que isso também resume um pouco a forma, confiando na qualidade técnica que todas elas têm, né? Isso também ajuda muito, né, Anderson? Quando você tem recurso técnico individual. Legal, cara. Nossa, demais, cara. Esse assunto é muito interessante em relação ao modelo de jogo, porque a gente vê que você faz uma análise do que é o contexto do futebol feminino para você conseguir traçar as estratégias que você tem na mente para você ter êxito, né? E fazendo uma relação com isso, Jonas, eu tenho visto algumas fotos suas lá com a treinadora do profissional, né, da equipe principal, fazendo uma correlação em relação à reserva de evolução de algumas meninas e as meninas pontuais, né? Qual que é esse equilíbrio que vocês têm? Se vocês já imaginam essa menina a longo prazo no profissional, fazendo parte da equipe principal, se vocês convocam, independente da reserva de evolução, não, no 20 tem que jogar para ganhar o campeonato e seja o que for. Qual que é essa correlação? Vocês têm esse diálogo? Falar assim, ó, essa menina daqui uns 2 anos no profissional vai conseguir jogar em alto nível, vai conseguir ajudar a seleção principal. Como tem sido esse discurso e como tem sido essa interação com a equipe principal aí, professor? Bom, a Pia é uma treinadora fantástica, assim, com uma experiência e uma filosofia de trabalho assim, ímpar. A gente aprende muito convivendo e acompanhando de perto o trabalho dela. Uma das coisas que ela faz muito bem é essa integração com as categorias de base. Ela não tem nenhuma convocação que ela não esteja presente, pelo menos em alguns dias. Ou ela envia também a auxiliar dela, a Bia Vaz, ou o fisiologista já foi participar de convocação conosco. Então, sempre a comissão técnica da principal está participando, está acompanhando mais de perto. Existem algumas formas, ela acompanha tanto de forma mais generalizada, mais geral, o andamento do trabalho, ela dá muita liberdade para a gente, né, para nós fazermos nosso trabalho e nossas ideias, porém ela discute muito as ideias, ela traz
é aquilo, você viveu um Paulínia, né, Uhum. onde onde o questionamento era sempre bem-vindo, né? O Cris me Uhum. conta muito sobre isso. E o Exato. quanto os profissionais evoluem quando aceitam os questionamentos, não de forma, não na defensiva, né? E sim estando aberto. E a Pia é fantástica fazendo isso. Ela sabe questionar, porém ela dá a liberdade para que você, né, argumentar e questiona novamente, e que a gente consiga todos, né, crescerem. E a experiência que ela tem no futebol internacional é assim, talvez ninguém mais tenha no mundo. Uhum. Então, se Exato. ela está dizendo que talvez aquela jogadora precisa melhorar tal coisa, que isso vai fazer falta, nossa, É eu um confio feedback muito. fantástico, né? Um Exato, porque feedback os fantástico. parâmetros Que que ela legal. tem é muito fidedigna, é muito fiel. Então, acho que ela faz um trabalho muito bom com essa integração, conversa muito e monitora algumas atletas individualmente, um pouquinho mais detalhado também. Quem Legal. ela sente, quem nós achamos que tem uma promissão ou quem ela vê também. Aí Legal. acompanha mais de perto. Ô Jonas, falando um pouquinho de intensidade, né? E aí tomar o cuidado com a palavra, porque a intensidade ela não se remete somente à parte física, ou força, ou estímulos agressivos de pressão, enfim, a portadora da bola, isso não é intensidade, né? Intensidade, o conceito de intensidade é o nível de concentração e o nível mental que essas meninas vão chegar. Eu falo em relação ao futebol feminino por experiência que eu tenho na Base Academy. Claro que o nível em relação à seleção brasileira é diferente, né? Por mais que as meninas jogam muito bem, mas o objetivo é outro. As meninas querem ir para os Estados Unidos para jogar em universidade. Mas a experiência que eu tenho com o feminino é que o nível de comprometimento e de escuta delas faz com que eu entenda que o nível de intensidade daquilo que você pede, e aí é uma pergunta que eu faço para você, até para você expor isso, qual que é o nível como que é esse feedback que você faz com as meninas individualmente, como elas são acessíveis, como você acessa essas meninas, se você controla isso com a comissão técnica, como que é o nível de comprometimento, de entrega e de intensidade, como você mensura isso, se essa intensidade ela é o bastante para você conseguir cobrar um jogo de zona pressionante, de que pressiona a todo momento, enfim. Qual que é essa correlação em relação à intensidade que você faz em relação ao futebol feminino, professor? Bom, em termos de intensidade, é claro que a intensidade é importante a gente lembrar que ela vai ser também proporcional, né? Então, quem tem os olhos do futebol masculino, muitas vezes assiste um jogo de futebol feminino e acha, é pouco intenso. É pouco intenso se você comparar com o jogo de futebol Exato. masculino. Porque a Mas menina também está jogando contra a menina, né? exatamente. É E esse dentro o do futebol parâmetro. feminino existe a intensidade boa do futebol feminino e a intensidade ruim dentro do futebol feminino. Hã? Isso é Exato. importante a gente sempre ter essa forma, alinhar esse olhar para a gente não cometer injustiças, né? Então, tentamos sempre, trazendo esse olhar da modalidade, eu vejo assim que o comprometimento das meninas, de forma geral, Anderson, assim, é fantástico. A gente costuma dizer que elas não têm limites e elas não têm, assim, elas não têm se você dá autonomia para essas atletas, se você dá autonomia para essas jogadoras, eu acho que isso vem também dessa geração mais nova Exato. que, que é globalizado, que é Geração Z, né? tecnológica, O Cortella, ele caracteriza hoje essa geração como geração Z, né? Que é a geração apressada, a geração que já tem acesso a muitas coisas e aí fica, ao mesmo tempo que fica mais fácil, fica mais difícil para a gente lidar, né? Porque é questão cultural, a gente pensa com a nossa cabeça dos anos 90 e elas estão, assim, com uma cabeça totalmente diferente. E eu acho que quando a gente entende quais são as potencialidades e não tenta fazer com que elas pensem como nós, e sim entender a potencialidade que elas têm,
a gente tira muito delas, mas tira muito delas. E eu acho que a intensidade, se eu entendi bem a pergunta, seria de todas as ações do jogo, de como enfrenta o jogo e como o joga, propriamente dito. Eu acho que ela é totalmente coerente com essa forma de entender o jogo. Elas têm muita sede por entendimento do jogo. Né? Elas querem saber tudo, cara. Elas querem saber tudo. Por que elas estão fazendo tudo? Ao invés de olhar e falar assim, ó, você não tem que saber isso, ou simplesmente vai lá e faz, eu prefiro dizer para elas, me diga o porquê, e que talvez até eu não esteja enxergando uma coisa que você vai me mostrar. E para mim vai ser um prazer poder discutir o jogo com você ou, né, me adaptar a uma forma de solucionar um problema que você está vendo. Então, é uma eterna troca, porque eu acho que essa geração ela pede isso. E é uma honra, é um prazer trabalhar. Acho que a gente cresce muito convivendo com atletas desse perfil, cara. Tá. A Thalia Farias, aqui, não sei se é esse o nome, acho que é. Ela colocou aqui uma questão importante, né, que vai de encontro àquela questão do conhecimento declarativo que a gente falou, que ela colocou aqui, quantas atletas estudam o esporte que praticam, né? Que é a importância de você entender justamente o que você vai praticar, né? Entender o contexto da qual ela vai entrar, quais são as demandas de complexidade que ela vai enfrentar, né? Porque, como você disse, não dá e não tem muito tempo para você traçar um planejamento anual, por exemplo, em relação a conteúdos ou, propriamente dito, a tua fala, né? Então, você vai, de certa forma, usar a fala dos treinadores e aquilo que você vai colocar como conhecimento próprio que a menina tem, né? Eu acho que o Christian, cara, o Christian, não sei se foi na 17 ou na 20 que ele fez um estudo teórico com as meninas. Acho que ele mandou algumas perguntas para justamente entender o conhecimento declarativo delas. Não sei se ele chegou a fazer isso no Sub-20 aí. Como que vocês têm lidado com essa questão do entendimento delas? Como acelerar isso? Como pontuar? Aliás, como avaliar esse nível de entendimento que elas têm para suportar a demanda de uma seleção brasileira, que são as mais intensas e exigentes o possível, né? O Anderson, o Cris ele faz isso, nós fazemos isso, né? O Cris tem excelentes ideias em termos de desenvolvimento de conteúdo, ele nos ajuda muito quando a nossa criatividade às vezes ela se limita um pouco com a frequência de reuniões, como são muitas reuniões. O Cris sempre tem muito boas ideias, né? Professor também de futebol, né? Em universidade, em faculdade também, pedagogia. Então ele ajuda muito nesse sentido. Então nós tentamos explorar ao máximo diferentes formas de manifestação de conteúdo, tanto elas se avaliarem, elas dizerem e declararem o que vem, como elas trazerem soluções das coisas que elas estão vendo, né? Criação também. Nós tentamos trabalhar bastante com criação, principalmente nas que estão já com um estado de entendimento um pouquinho mais elevado. Cris, a pessoa está perguntando aí, a Ariane, o nosso analista de desempenho na seleção sub-20, trabalhou com o Anderson no Paulínia, perdão. Quando foi, Anderson? 2006 até 2012. Perfeito. Então o Cris ele traz muito essa visão pedagógica também que nos auxilia muito. Anderson, uma coisa que resume legal, é um bom exemplo do que a gente faz em termos de aquisição de conhecimento diante do pouco tempo, é uma questão do modelo de jogo, como que a gente apresenta ele. A gente faz reuniões com as atletas e se você simplesmente declarasse, o princípio é esse, o sub é esse, o sub do sub é esse, vocês têm que fazer isso por causa disso. Professor, só vamos dar uma aceleradinha aí que a live acho que já vai acabar daqui a pouco, tá bom? Tá, beleza. Se você repete isso por muito tempo, numa temporada, por exemplo, tem grande chance de você conseguir o êxito
simplesmente expondo e repetindo. Como não temos o tempo, nós expomos aos atletas basicamente as ideias de jogo centrais, os princípios e o sub. O sub do sub são elas que determinam. Ótimo. E as ideias são delas para solucionar os problemas. Então a gente fala, a gente vai fazer aqui limpar a jogada. Limpar a jogada, para isso a gente setorialmente tem que fazer tal coisa. Como vocês vão resolver isso? Elas, a gente levantar a cabeça, olhar para os lados, buscar ter tantas opções de passe. Enfim, elas vão trazendo o sub do sub. Princípios seriam as ações individuais para solucionar o problema. Isso traz muito mais adesão e faz com que elas sentem parte do processo, né? Legal. Professor, já vai encerrar aí. Obrigado, cara. Se desse para a gente ficar aqui 2, 3 horas falando, a gente ia ficar, né? Mas, infelizmente, o Instagram ele limita a gente em relação ao tempo. Tá bom, professor? Obrigado. Agradeço, aí, meu irmão. Foi um prazer. Um fenômeno, cara. Você é um cara que eu considero demais e merece estar